Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula, né? Hoje, ciências. Então, relembrando um pouco do que nós estamos tratando nessa disciplina, né? Na página 4 e 5 do nosso material didático, nós trabalhamos os alimentos e os nutrientes, né? Nós vimos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e sais minerais. Vimos também sobre as fibras, a importância do consumo da água, né? Porque, como a gente viu, o nosso corpo tem aproximadamente 70% de água, então nós precisamos repor diariamente essa água, porque nós eliminamos ela através da urina, né? Do suor, então nós precisamos tomar bastante água. Além da água ajudar, né? No processo de digestão dos alimentos. Vimos também uma tabela com informações nutricionais que aparecem nos alimentos industrializados, né? Quando a gente compra um alimento industrializado, na sua embalagem vem a tabelinha nutricional, né? Com a porção, a quantidade, o valor energético, a quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras, lipídios, né? Como a gente chama, de fibra alimentar, de cálcio, de sódio. Então, é muito importante, quando a gente for consumir um alimento industrializado, a gente fazer uma análise, né, dessas informações nutricionais, para a gente ver se é realmente um alimento que vai nos trazer, né, saúde. Ficou de vocês realizarem a atividade da página 7, onde vocês iam pesquisar 2 rótulos de alimentos industrializados e vocês iam responder algumas questões, né? Tinha a letra A, B e C. E tinha também, na página 9, né, onde você ia fazer um desenho dos alimentos que estivessem presentes em sua última refeição. Então, eu estou aguardando a foto de algumas pessoas que não me enviaram ainda, tá certo? Então, dando sequência ao nosso estudo sobre a alimentação, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ligação entre uma boa alimentação e a saúde, né? Nós vamos falar sobre isso, é na página 10. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí. Então, para iniciar, nós temos um questionamento. Você sabe o que é obesidade? Então, imagine aí, puxa aí na sua memória, se você sabe o que é obesidade, né? É um tema que nós ouvimos muito nos dias atuais. O que acontece com uma pessoa que não ingere a quantidade suficiente de nutriente que o corpo necessita por dia? Então, como nós estamos tendo essa videoaula, nós não temos a possibilidade de interagir, de cada um dar sua opinião, né? Falar um pouco sobre o que você conhece sobre a obesidade. Então, eu gostaria que vocês respondessem esses 2 pontinhos no caderno de ciências de vocês. Primeiro, vocês vão dizer se você sabe o que é obesidade e depois dizer o que acontece se há uma pessoa que não ingere a quantidade suficiente de nutrientes que o corpo dela necessita por dia, né? Então, você vai responder. Continuando aí a leitura, né? Diz o seguinte: a quantidade de alimento que cada pessoa deve consumir depende das características e do estilo de vida de cada um. Cada país tem sua dieta, que pode variar de acordo com seus hábitos, com as necessidades de sua população e com os alimentos que produz ou que são disponíveis. Porque existem países de clima frio, países de clima quente, né? Então, depende do que o país produz de alimento, né? E da necessidade de cada país. Então, por exemplo, no nosso país, nós consumimos muitas frutas, né? Porque é um país tropical quente. Consumimos muito o feijão e o arroz. Já tem países que não têm o hábito de comer o feijão junto com o arroz. Então, cada país muda a sua dieta. No Brasil, o tipo de alimentação é bastante diversificado, pois há uma enorme extensão territorial, climas diferentes, como nós estudamos em geografia, né? Cada região tem o seu clima característico, variadas culturas agrícolas, ou seja, se planta de tudo no Brasil, né? Cada região planta um alimento típico, né? Assim, a dieta dos habitantes da região norte é bem diferente da dieta da região sudeste, que é diferente da dieta da região centro-oeste e assim por diante.
Seja qual for a região, é possível estabelecer uma relação que seja composta de todos os nutrientes citados anteriormente, né? Que é o carboidrato, as proteínas, as fibras e tudo aquilo que a gente estudou na aula anterior. Nenhum nutriente é mais ou menos importante do que o outro. Entretanto, alguns deles devem ser consumidos com moderação, pois, em excesso no organismo, podem provocar certas doenças, como a obesidade. Então, é um equilíbrio. Eu posso comer de tudo, mas em pequenas quantidades. Eu não posso exagerar, né? Então, vamos falar agora um pouco sobre a obesidade. Mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria que vocês parassem um pouco, respondessem logo os 2 pontinhos lá de cima, para depois a gente falar aqui. Então, dê uma pausa aí no seu vídeo, responda os 2 pontinhos e depois volte aonde eu vou começar a leitura de obesidade, porque primeiro você vai dizer o seu conhecimento prévio, o que você sabe sobre obesidade. Depois, quando a gente fizer a leitura, aí vai ter as informações corretas sobre, né, esse tipo de doença. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem a 1 e a 2 e vocês pausem, respondem e voltem aqui. Então, agora, né, que vocês já pausaram, já responderam, vamos agora falar um pouco sobre obesidade. Obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo. O número de crianças e adultos obesos é cada vez maior, tanto que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a obesidade como um problema de saúde pública, tão preocupante quanto a desnutrição. As pessoas engordam por 4 motivos: comem muito, têm gasto calórico diminuído, ou seja, não pratica muito exercício físico, então não gasta as calorias do alimento, acumulam gordura mais facilmente ou têm mais dificuldade de queimá-las, ou seja, o seu organismo ele trabalha mais lento, então ele não vai queimar as calorias com a rapidez que é necessário, né? O melhor caminho para controlar o peso continua sendo como uma boa dieta equilibrada, elaborada e orientada por um profissional capacitado, que no caso é o nutricionista ou endocrinologista, né? Tal dieta deve ser acompanhada da prática regular de atividade física. Então, mesmo que você tenha uma dieta equilibrada, é importante você associar a dieta equilibrada a uma prática de exercício físico. Seja ela caminhada, corrida ou até na academia, né? Seguindo um ritmo, um cronograma, né? Então, de exercícios físicos. Então, aí depende do gosto de cada um. Os prejuízos que o excesso de peso pode causar ao indivíduo são muitos e envolvem desde distúrbios não fatais, ou seja, distúrbios que não levam à morte, embora comprometam seriamente a qualidade de vida, até o risco de morte prematura, ou seja, morrer muito cedo, né, muito jovem. Aí a gente tem aí a imagem, né, de algumas crianças praticando um esporte, que aqui é voleibol, né, uma atividade física. Então, desde criança, é necessário ter o hábito de praticar algum tipo de esporte, algum tipo de exercício físico. Continuando na página seguinte, muitas pessoas estão obesas ou desnutridas em razão do consumo excessivo de alimentos industrializados. Esse tipo de alimento desperta nossa atenção pelas cores e formatos, sendo por isso consumido em maior quantidade por muitas pessoas. Aos alimentos industrializados são adicionados conservantes, corantes e outras substâncias, mas não apresentam a mesma qualidade nutricional que os alimentos naturais, que são aqueles alimentos que vêm direto da natureza, né? Que não passam por uma transformação. Além disso, a maioria deles apresenta em sua constituição a gordura trans, que faz com que fiquem saborosos, crocantes e tenham maior durabilidade.
Então, a gordura trans é para conservar o alimento, né? Porque como ele vai passar muito tempo na prateleira, né? Para o comércio, nos supermercados, então ele deixa mais saboroso, mais crocante, né? A gordura trans. Porém, é a gordura mais perigosa para o nosso organismo. Quando tem gordura trans, né? Sempre vem um Tzinho na embalagem. O problema é que, comprovadamente, a gordura trans faz mal à saúde, o que provoca sérios danos ao coração, além de outras doenças. Aí a Keiko, né, entrou aí em cena para falar. Agora, já sei por que os alimentos industrializados são tão apetitosos, né? Porque a gordura trans deixa eles mais saborosos, mais crocantes. Além do que diz aqui no texto, né, eles são muito coloridos, então a nossa visão, né, enxerga aquilo muito colorido e nos chama a atenção. Então, tudo isso junto faz com que as pessoas consumam cada vez mais alimentos industrializados. Para completar, né, aí nós temos a imagem de alguns alimentos que quando a gente olha chega a dar água na boca, né, porque eles chamam a atenção, como o hambúrguer, a batatinha frita, o chocolate, né? E abaixo tem a legenda dizendo o seguinte: alimentos ultraprocessados como molhos prontos, salgadinhos, que muita gente gosta, e biscoitos recheados devem ser evitados. Aqui não está dizendo que você nunca deve comer, mas não comer excessivamente. Comer uma vez perdida na semana ou a cada 15 dias, né? Ninguém vai morrer por isso. Vai morrer se consumir, né? Que Deus nos livre. Pronto, então aqui nós falamos um pouco, né, sobre essa doença, a obesidade, que é uma doença agora que está sendo tratada como uma doença da saúde pública, né? E a gente vê aqui que esse consumo exagerado de alimentos industrializados causa muito mal à nossa saúde. Então, nós falamos do excesso de gordura no corpo, que é a obesidade. Agora, nós vamos falar da desnutrição, que o próprio nome já diz. É a falta de nutrição, de nutrientes importantes para o funcionamento do seu corpo. Continuando aí a leitura, né? A desnutrição, ela pode ser definida como uma condição decorrente de uma deficiência ou excesso de um ou mais nutrientes essenciais. Ou seja, ou você tem demais um nutriente no seu corpo, ou você tem falta desse nutriente no seu corpo. Isso significa que a pessoa come pouco ou mal. Ou seja, tem uma alimentação quantitativa ou qualitativamente insuficiente. Quantitativa é o quê? Comer muito, mas não comer com qualidade. Comer muito não é comer bem. Comer bem é comer alimentos diversificados, né? E alimentos que tragam nutrientes para o nosso corpo. Então, comer em grande quantidade não faz bem à saúde. Ou qualitativamente insuficiente em calorias e nutrientes. Porque como a gente viu, a caloria, ela tem dois lados. Ela faz bem e faz mal. Porque a gente precisa da caloria porque é ela que nos dá força, energia, né? Porém, se tiver em excesso, ela vai estocar no nosso corpo e a gente pode se tornar uma pessoa obesa. A pessoa desnutrida fica mais sujeita a infecções por causa da perda muscular, especialmente da queda nas defesas corporais, ou seja, os seus anticorpos, a sua defesa fica insuficiente, né, para lhe proteger de infecções. Então, fica mais fácil entrar em doença no seu corpo, porque sua imunidade fica baixa. Todos esses problemas são mais graves nas crianças de 0 a 5 anos de idade, que podem ter o crescimento e o desenvolvimento prejudicados, porque é a fase em que a criança está crescendo e se desenvolvendo. Mas não quer dizer que é só nessa fase. Toda a fase humana é importante a gente se nutrir, né? Colocar para dentro do nosso organismo alimentos que tenham muitos nutrientes, né? Mas nessa fase ela é mais preocupante, a desnutrição. A desnutrição é observada em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que são os países mais pobres, né?
Mas o problema é mais grave na África, na Ásia e na América Latina, onde há grande desigualdade social e problemas como falta de higiene, moradia e emprego. Aí agora, né, nós temos a atividade Regionalize-se, na página 12, e diz o seguinte: muitas das receitas e técnicas de preparo da culinária brasileira são de origem indígena, tendo sofrido modificações por parte dos portugueses e dos escravos africanos. Essas modificações envolviam a substituição dos ingredientes que faltavam por aqueles que eram encontrados aqui no Brasil. A feijoada, por exemplo, é um prato típico de nosso país, que possivelmente foi adaptada de um prato típico português. Como você viu na abertura deste capítulo, Francisco e sua turminha estavam esperando pelo delicioso churrasco, prato típico da região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. O churrasco é uma refeição fácil de preparar, levando poucos ingredientes, apenas o sal grosso e a carne. Aí aqui a sugestão é de uma atividade em grupo, mas você vai fazer de forma individual, tá certo? De acordo com as preferências, pesquise as informações nutricionais e curiosidades sobre alguns pratos típicos de sua região. Busque informações sobre a quantidade de calorias e de nutrientes por porção. Na data combinada, apresentem suas descobertas para a turma e compartilhe suas experiências. Então, nós vamos modificar um pouco, né, no passo a passo dessa atividade. Primeiro, você vai fazer de forma individual, né, sozinho. Vai pesquisar pratos da nossa região Nordeste. Vai escolher vou deixar vocês escolherem e vão registrar aqui as descobertas de vocês sobre esse prato. O valor nutricional, por porção, né, a caloria, a quantidade por pessoa, que é a porção, né, e assim por diante. Vocês vão escrever aqui, ó, todas as informações que você achar desse prato que vocês escolherem. Lembrando que é um prato típico da região Nordeste, que é a região onde a gente mora. Aí aqui abaixo tem uma sugestão de livro, né? Que é de Michele Acoca, que a gente inclusive já leu alguns textos dela aqui nesse material. Eu como assim ou assado? É o título desse livro, né? Conhecendo melhor o que você come. Então, é bem interessante, porque esse livro fala, né, dos hábitos alimentares dos animais e dos humanos. Ressalta o aspecto histórico, passando pela alimentação do homem pré-histórico até o fast food, que são comidas rápidas, né? Que é comidas que a gente compra como hambúrguer, pastel, essas coisas. A alimentação dos brasileiros também é tratada partindo das diferentes culturas que influenciaram a culinária brasileira. Então, é bem interessante esse livro, né? Porque é dentro do tema que a gente está trabalhando. Então, se alguém sentir curiosidade, né, e quiser pesquisar na internet se tem o livro, né, em PDF, é interessante. Na página seguinte, nós temos essa atividade aqui, onde nós temos duas silhuetas, né, humanas. E diz o seguinte: observe as imagens e responda. Letra A. Qual é a mensagem que essas imagens pretendem transmitir? Quando você olha essas duas imagens, o que é que essa imagem lhe transmite? O que é que você entende olhando para essa imagem, né? Essa imagem, ela quer passar algo para a gente que está observando. O que é que ela quer passar? Aí você responde aí. B. Qual é o nome da doença que está relacionada à condição mostrada no corpo da esquerda? Que é esse corpo aqui, ó. Aí você vai dizer qual é o nome da doença. E o que se pode fazer para evitar esse tipo de doença? Então, são duas respostas de uma pergunta só. Primeiro, você vai dizer o nome da doença que está relacionada a essa imagem. E depois dizer o que deve ser feito para evitar essa doença. Na página seguinte, né, a gente tem a continuação dessa atividade, onde na questão 2 vocês vão assinalar com um X as ações que correspondem aos hábitos alimentares saudáveis. Vai marcar só o que for uma alimentação saudável. Então, aqui nós temos, eu não vou mostrar porque o meu tá marcado já, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, né, 8 alternativas. E vocês vão marcar os hábitos alimentares saudáveis. Eu vou dar uma dica. São 4 que vocês vão marcar.
Questão 3. Complete o texto com as palavras do quadro. A gente tem alimentos, exercícios físicos, equilíbrio, calorias, gordura, acúmulo, energia, alimentação. Então, vocês vão usar essas palavras para preencher esse texto lacunado que tem aí abaixo. Na questão 4, quais alimentos do quadro da página 8 devem ser evitados ou consumidos com moderação por quem quer manter o peso e ter uma alimentação saudável? Explique. Então, você vai olhar lá no quadro da página 8, que é esse quadro que a gente fez aqui na aula anterior, né? Você vai olhar e vai dizer qual desses alimentos que tem aqui que você deve evitar o consumo, né? Ou que você deve consumir de forma moderada, sem exagero. Então, você vai colocar quais são e vai explicar por quê. Então, a atividade é essa. Na próxima aula de ciência já vai ser aula ao vivo. Então, eu vou fazer a correção dessas atividades e nós vamos continuar ainda falando sobre alimentação, tá certo? E a gente tem um conteúdo novo que vai ser o sistema digestório. Mas isso a gente só vai ver na próxima aula, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês realizem as atividades com capricho, com cuidado, com atenção, tá certo? Então, um cheiro e até amanhã, sexta-feira, na nossa aula ao vivo de matemática. Um beijo e tchau!